Oi, eu sou a Cris, fundadora da Empório Craft, e hoje eu vim contar para você por que nos últimos 10 anos nós mudamos a nossa touca e ela saiu disso aqui para isso aqui. Fica com a gente para descobrir. Vamos começar mostrando então para vocês a primeira touca. Essa touca aqui foi a primeira que deu origem a tudo. Ela não foi feita pela Empório, mas foi a touca que deu a origem, a ideia de nós começarmos a fazer as touquinhas. Ela tá até com manchas, porque ela tem quase 20 anos. E foi ela que deu origem à ideia de começarmos a fazer as nossas próprias touquinhas divertidas, legais. Então ela é a, vamos dizer assim, a número 0. Não foi feita por nós, mas ela que trouxe todas as ideias de nós fazermos as nossas próprias toucas. As nossas primeiras toucas pilotos foram essas daqui. Elas foram em tricolines, elas são até menorzinhas do que as nossas toucas de hoje. Elas foram feitas em tecido de tricoline, que amassa bastante, né? Elas tinham a abinha um pouquinho menorzinho, né, do que nós costumamos usar depois. Então, elas têm o acabamento interno todo feito à mão, bem manual mesmo. Dá pra ver que o acabamento ele é todo rebatido à mão. A gente não usava ainda as máquinas industriais que a gente usa hoje, eram máquinas domésticas e o acabamento era bem manual. A gente não tinha como fazer essa touca em escala, né? Era uma touca bem manual e um processo bem manual. Depois disso, vieram as toucas em 2 cores, que foi um grande sucesso. Então, e elas tinham também, além das 2 cores, elas tinham lacinhos, elas tinham florzinhas. E o que fazia muito sucesso nessa época eram os quadriculados, os xadrezes e os poazinhos. Então, fazia muito sucesso essas candy colors e os lacinhos eram 100% feitos por nós. Era completamente manual. A gente ainda não tinha nessa época a condição de comprar os passarinhos, era uma coisa muito cara. A gente continuava com esse tecido de tricoline, que amassava muito. Então, quando as pessoas lavavam, era muito difícil depois de conseguir deixar ela ter o formato original, né? Porque o tecido amassava muito. Então, essa era uma das nossas críticas ao tecido de tricoline. As pessoas gostavam bastante do modelo, ele continuava sendo bastante trabalhoso, né? Ele continuava sendo bem manual, Os laços eram pregados com alfinetinho para que a pessoa conseguisse tirar para lavar, né? Para ele não estragar durante a lavagem, mas continuava sendo um modelo muito trabalhoso de se fazer e a gente não conseguia dar escala nesses modelos. Conforme o tempo foi passando, nós conseguimos, enfim, mandar fazer o nosso primeiro passarinho, né? Então ele veio nessa cor bronze, que na época era a cor que ficava mais barato para a gente produzir. Então foi o nosso primeiro passarinho, né, na cor bronze. O tecido e o modelo continuavam sendo de tricoline, porque era o único tecido que permitia essa dobradura. Então ele era o único que fazia, o que a gente chama na costura de fazer prega, era o único tecido que fazia prega, que parava assim. Porque você vai ver que depois que o tecido de gabardine ele não para, né? Ele não faz essa preguinha. Eu vou explicar isso mais para frente. Então a abinha tinha que ser de tricoline ainda. Mas vocês podem ver aqui, olha como ele depois da primeira lavagem ele amassava muito. E o modelo ainda permanecia todo manual. Elas eram muito bonitinhas, né? E já tinham essa nossa marca, o nosso passarinho. Em 2014 foi a nossa chegada da nossa primeira máquina de estamparia digital. A gente começou a fazer os modelos digitais, as estampas que ficaram tão famosas aqui na Empório Craft, e a gente permaneceu então a parte da frente que a gente chamava de aba no tricoline por causa desse motivo, então dela poder fazer essa preguinha para trás. Foi esse o motivo dela ter permanecido assim durante tanto tempo, né? Porque como a gente gostava desse modelo, os nossos clientes gostavam desse modelo, ela permaneceu assim em 2 cores, combinando, fazendo essa composição durante bastante tempo. Com o passarinho de metal, né? Ficou bastante tempo, ele ficou nessa cor bronze e fazendo essa composição, sempre nas estampas, com o tricoline na frente, para poder fazer essa preguinha aqui, ó, para poder fazer essa dobrinha,
que o tecido de gabardine, por não amassar, não fazia, ele ficava mole demais, não tinha como a gente fazer a aba. E foi aí que começou a surgir a necessidade da gente discutir um novo modelo que não amassasse, porque a abinha, quando você lavava ela a primeira vez na máquina, que era uma coisa que a gente queria, trazer essa durabilidade para a touca, ela ficava amassadinha. Então, ó, aqui de pertinho para vocês conseguirem ver, ela fica um pouquinho mais amassadinha quando lava na máquina, né? O que a gente pode ver bastante aqui, ó. O tricoline, ele tem essa característica do 100% algodão de amassar bastante. Então era uma coisa que a gente queria, de trazer essa praticidade para as pessoas. E aí começou a surgir, esse aqui foi o primeiro protótipo nosso da nossa nova touca. Então esse aqui é o protótipo, né? O primeiro protótipo nosso da nossa nova touca. Então você vê que ela ainda não tem o formato final, né, nosso, mas já tem lá o nosso passarinho dourado que ficou durante muito tempo. O modelo, ele é todo diferente porque ele não tem aquela dobra, então ele permitia ser toda de gabardine, que tem uma grande vantagem: ela não amassa. Então você pode lavar na máquina e tem toda a vantagem de você poder pendurar ela e você levar para o seu trabalho assim, chegar lá e colocar na sua cabeça. Ela tá inteirinha, não tá amassada, e era o que a gente queria, trazer essa praticidade para o pessoal da área da saúde, né? E aí a gente conseguiu, e a gente descobriu que a gente conseguia trazer as nossas estampas para a touca de uma maneira geral. Então foi isso que possibilitou hoje a gente chegar nisso aqui, que é o que a gente tem hoje, né? Hoje esse é o nosso modelo atual de touca. Ela tá, o nosso modelo final, que também fez com que a gente ganhasse produtividade, ela é toda em gabardine, desde o detalhe até a aba. Inclusive o forro que a gente usa também é de gabardine, né? Ó, o forrinho também é de gabardine. É muito discretinho aqui o que a gente usa para pregar o nosso passarinho, então para não machucar a cabeça. Ela tem o forro de gabardine para não marcar a testa. Toda a estamparia digital que não vai desbotar. E esse modelo possibilita que a gente ganhasse em produtividade, ganhasse velocidade e ganhasse conforto para quem usa, né? Ganhasse frescor para quem usa e melhor, o principal de tudo, que era o que a gente mais queria, ganhasse agilidade no cuidado com o produto. Então esse foi o motivo da gente ter tido todo esse trabalho e ter saído desde aqui até aqui, passado por todas essas fases até chegar na nossa última touca, nesse modelo atual que a gente tem hoje. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história da Empório, da área da saúde, das nossas toucas, dos nossos produtos, fica com a gente que sempre vai ter vídeo novo por aqui. Até a próxima!